Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. Sábado, 11 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco no Bastidor CBN, na CBN Ribeirão, trazendo pessoas importantes, temas tão importantes quanto os nossos convidados. E hoje a gente quer falar dessa guerra tarifária que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil. E eu convidei José Veloso Dias Cardoso, engenheiro mecânico, presidente executivo e CEO da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Dr. Veloso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Um grande abraço aí para o pessoal de Ribeirão Preto, onde a ABMAC realiza aí todo ano a AgriShow. E a nossa tristeza aí com isso que se abateu aí, essa tempestade que teve aí há 2 semanas atrás, mas com certeza Ribeirão vai levantar de novo. As pessoas sabem que já estão cansadas de ouvir que os Estados Unidos impuseram tarifas. Desde o ano passado vem essa conversa contra o Brasil sobre taxas que hoje acumulam alguma coisa em torno de 37,5%, impulsionadas por investigações comerciais da seção 301 lá. 25% sobre comércio digital, que é a história lá das Big Techs, segundo o governo americano, aviltadas aqui no Brasil, e as Big Techs normalmente são americanas, né? E 12,5% por trabalho forçado, esse que se enquadra possivelmente a 41 países, segundo eles. Eu só queria que o senhor desse uma entradinha para definir esses 37,5%, que já foi decretado pela Suprema Corte como ilegal nos Estados Unidos, mas o presidente Trump insiste, né, Veloso? Então, exatamente isso, Edmond. No ano passado, todos foram pegos de surpresa, lá em fevereiro, quando o presidente Trump, com aquela tabela enorme que ele foi para a televisão, e ele chamou de Dia da Libertação, ele colocou tarifas no mundo inteiro. Naquele momento, o Brasil tinha uma tarifa de 10%. Era a menor tarifa do mundo. E por quê? Porque os técnicos fizeram aquela tabela. E o Brasil, desde 2009, tem déficit comercial com os Estados Unidos. Ou seja, nós compramos mais dos Estados Unidos do que vendemos. Eles ganham com a gente. E ali os técnicos definiram 10%. Outra coisa importante da relação do Brasil com os Estados Unidos, onde o Brasil mais recebe investimentos, isso a vida toda, são investimentos dos Estados Unidos, de empresas norte-americanas aqui. E onde os empresários brasileiros mais investem fora do Brasil é nos Estados Unidos. Então existe uma relação muito antiga, mais de 100 anos de relação, estável, e é uma relação que sempre os Estados Unidos teve alguma vantagem. Aí entrou a política. Aí em julho, o presidente Trump mandou aquela carta para o governo brasileiro, com vários temas políticos, e ali ele aumentou a tarifa para 50%. Né? Fomos todos pegos de surpresa. E agora, depois a Suprema Corte, como você falou, ela declarou ilegal aquela tarifa de 50%, a gente já sabia disso, a gente falava isso nas nossas entrevistas, que era ilegal, e agora ele deu um ar de legalidade. Quando ele chama a seção 301, ele fez um processo para legalizar. Só que o 301 demora 1 ano, e ela demorou 1 ano, né? E ele lá em 2025, ele queria colocar tarifas imediatamente. Então, agora ele passou por todo o processo e 1 ano depois ele vem e coloca a tarifa de 25% no Brasil. Ela tem um fundo político. Além de tudo que eu já falei, da questão das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, vou contar uma coisa curiosa aqui para os seus ouvintes. Agora, no começo de julho, teve uma audiência pública nos Estados Unidos, em Washington, onde o governo americano escutou a sociedade americana e a sociedade brasileira sobre o tarifaço, né? Então a ABMAC foi lá, nós fomos lá, nos defendeu o Brasil, várias outras entidades e empresas estiveram lá, e também estiveram várias entidades norte-americanas e várias empresas norte-americanas. Todas que estiveram lá estiveram do nosso lado, nos apoiaram.
e declararam o quanto que a tarifa estava prejudicando os americanos, porque nós estamos repassando o preço. Quem está pagando essa conta dessa briga toda é o consumidor norte-americano. E aí, com todo o apoio que nós tivemos, que foi maciço, mesmo assim o governo aplicou a nova tarifa. Então isso mostra que ela não é técnica, ela não tem nenhum fundamento comercial, o fundamento dela é político. Então agora estamos com uma tarifa de 25% e, na minha opinião, vamos ficar pelo menos até o final do ano. Antes do final do ano não tem possibilidade de mudar isso, até porque nós teremos eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos e, pela motivação política, o presidente Trump não vai voltar atrás nesse momento. E as eleições nos Estados Unidos, lembrando que aqui nós temos eleições para o Executivo e o Legislativo Federal e Estadual, e lá nos Estados Unidos nós teremos no Legislativo Federal, não para o Executivo. E, doutor Veloso, os primeiros 25% atingiram produtos, inclusive, ligados diretamente ao seu segmento, que é máquinas agrícolas, mas também etanol, industriais, calçados e madeira, sobre a alegação do comércio digital. Quer dizer, eu não consigo entender essa relação. É daí que claramente surge que não tem lógica. Isso é uma questão que ele vai e volta, o presidente americano, o que mostra que não tem lógica esse tarifaço. Mas eu queria falar o peso em cima desses setores que eu citei. Olha, é variado, né? Por exemplo, no setor de máquinas e equipamentos, o peso é grande, mas a gente conseguiu amenizar, tá? Então, ano passado, quer dizer, a gente não sabe ainda como... nós não temos ainda o retorno estatístico do faturamento das empresas do atual tarifaço que começou agora dia 29 de julho, né? Mas nós temos o passado, né? O do ano passado. No ano passado a tarifa foi a 50%, muito pior do que agora, né? E as nossas vendas caíram 11% de máquinas e equipamentos para os Estados Unidos. Foi uma queda bem inferior do que nós imaginávamos. Ela é grande, mas ela é inferior do que nós imaginávamos. Só que tem uma coisa, houve repasse de preço. Isso que eu ia citar. Caiu apenas 11%, mas com repasse de preço, ou seja, o povo está pagando mais caro lá. Isso e aqui a quantidade exportada em toneladas, em números de peças, número de máquinas diminuiu mais do que 11%, porque caiu 11% o faturamento, mas subiu o preço, então vendeu menos, né? Então foi um prejuízo relativamente grande para o nosso setor, mas em alguns outros setores foi muito mais grave. Por exemplo, o setor de madeiras, ele é infinitamente menor a exportação para os Estados Unidos do que o setor de máquinas. O setor de máquinas é muito maior. Mas se você olhar o setor de madeiras, existem muitas empresas que dependem 80% do seu faturamento e até empresas que dependem 100% do faturamento com os Estados Unidos, né? As casas dos Estados Unidos têm muito mais madeira do que aqui. A gente aqui constrói casa de concreto, de cimento. Lá nos Estados Unidos eles constroem casas de madeira, né? Então, foi mais grave do que para nós. Então, você pega, por exemplo, o setor de café sofreu muito, mas entrou nas restrições depois, o setor de calçados está sofrendo, o setor de confecção, enfim. Então, existe uma variação de setor para setor, a consequência que o tarifaço está trazendo. Agora, precisamos lembrar também é o seguinte, que nós temos várias exceções, né? Então, que hoje está tarifado com 25% do tarifaço, mais 12,5% daquela alegação de trabalhos forçados, e aí não é uma tarifa para o Brasil, é uma tarifa para mais ou menos, são 60 blocos econômicos, mas, por exemplo, a Europa é um bloco para 27 países, né? Então, são 87... 41 economias, né? A 12,5% e 10% a 19%, quer dizer, dá um total de 60%. Isso, então é isso mesmo. Então, essas economias mundo afora estão todas sofrendo, né? Não é só o Brasil. Então, agora uma coisa curiosa, Edmo, são 99% das importações dos Estados Unidos, 99%, vou fazer praticamente tudo, que os Estados Unidos importa, ele está dizendo que o país que vende para ele tem trabalho forçado. Então, 99% é o mundo inteiro, né? Então, o que o Trump está dizendo é que o mundo inteiro tem trabalho forçado, só os Estados Unidos no mundo que não tem, né? Só que os Estados Unidos compram do Vietnã, compram do Camboja, compram da China, ele compra dos mesmos lugares que os outros países compram. Compra então, e produz, né? As empresas americanas produzem, tem indústrias, fábricas lá nesses países que o senhor citou.
Exatamente, por exemplo, nós temos aí aquelas grandes empresas de material esportivo norte-americano que produzem nesses países que são considerados com trabalho forçado. Então, a gente está, enfim, diante de um teatro, né? Essa questão do trabalho forçado é um teatro. Agora, a consequência é importante, é importante para o Brasil, mas lembrando que somente 18% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos está com essa tarifa, né? Porque temos um mar enorme de produtos que estão nas exceções, são aqueles que compõem a inflação norte-americana, e temos ainda aqueles outros que estão numa outra seção, 232, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é um detalhe bastante complexo, mas é basicamente produtos de aço, cobre e alumínio, né? Que tem uma tarifação diferente. Então, aquilo que pega os 25 mais 12,5, nós estamos falando aí de 18% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Nós estamos com o Dr. José Veloso Dias Cardoso, que é CEO e presidente executivo da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Nesse Bastidor CBN de sábado, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos continuando com esse tema muito importante que está causando. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN desse sábado, recebendo o Dr. José Veloso Dias Cardoso, presidente executivo e CEO da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Estamos falando do tarifaço americano, dessa coisa doida que não tem pé nem cabeça. Nós falamos no primeiro bloco com relação a setores atingidos, vamos voltar a falar, mas vamos falar dos setores que estão, a princípio, de fora desse processo, né, doutor Veloso, que é carnes, café, suco de laranja, petróleo. Isso é estranho para muita gente, que o pessoal não sabe que o Brasil exporta petróleo, né? E aeronaves civis, como os da Embraer, que não estão incluídos, até se sabe por que a Embraer não está incluída, né, doutor? Então, a maioria dos produtos, tirando aviões, é claro, mas a maioria dos produtos que estão na exceção são produtos agrícolas, né? São aqueles produtos que vão na mesa do norte-americano. Então, são produtos que estão diretamente ligados à inflação e à carestia, né? O custo de vida do norte-americano. Então, aí o Trump, ele deu exceção para não influenciar na inflação lá. Como máquinas e equipamentos não são bens de consumo, são bens de capital, nós não entramos no índice de inflação. Então nós fomos pegos, né? Fomos lá prejudicados e estamos todos dentro das exceções. Mas olha que coisa curiosa. Para justificar juridicamente esse tarifaço, os Estados Unidos colocou as 6 questões polêmicas, né? Dizendo que o Brasil, o PIX, né? Que o Brasil prejudica os Estados Unidos, prejudica o consumidor norte-americano por causa do PIX. Os cartões de crédito, né? As operadoras de cartão de crédito. Exatamente. Prejudica as empresas de cartão de crédito. Tem a questão que você falou aí dos Big Data, né? Das redes sociais, esse negócio todo. Tem a questão de que o Brasil é leniente com patentes, o que não é verdade. A questão do desmatamento e a questão de que o Brasil dá preferência para a Índia e para o México. Enfim, são medidas assim que eles foram escolhendo. Alguma coisa, alguma alegação tinha que ter, e nenhuma delas é crível. Mas aqui a curiosidade, né? Eles dizem que um dos motivos para tarifar a máquina, que não tem nada a ver com desmatamento, é o desmatamento. Ora, o desmatamento está onde? Está na agricultura, se é que ele existe. O Brasil diminuiu barbaramente, o Brasil combate o desmatamento, o Brasil está indo bem nesse cenário. Mas eles dizem que a agricultura brasileira desmata, mas os produtos agrícolas eles excetuaram, colocaram tarifa zero. Ora, se a origem está na nossa agricultura, segundo os americanos, o culpado é a nossa agricultura, por que eles isentaram os produtos agrícolas dos Estados Unidos? Ora, porque, lógico, que o desmatamento e os outros itens foram só
para dar um ar jurídico, né, uma invenção norte-americana, e o produto agrícola que chega na mesa do americano, se ele aumentar a tarifa, vai prejudicar o norte-americano. Então, isso mostra que não tem nada de tecnicismo, é só política essa decisão. Bom, o Brasil entrou com recurso na Organização Mundial do Comércio, que o próprio presidente Donald Trump o tempo inteiro tentou destruir, desmistificar e desmontar não só a ONU, como a própria OMC e tantas outras entidades, né? Mas, enfim, o Brasil entrou com recurso na Organização Mundial do Comércio. O que se pode esperar disso? Olha, ali é só um gesto brasileiro, tá? A OMC, ela tem o seguinte, quando você entra lá com o painel, o Brasil já teve aquele caso famoso do algodão, né? Quando você entra com o painel, e o Brasil, digamos que o Brasil ganhe dos Estados Unidos naquele painel, e aí torna-se ilegal a tarifa americana. Aí os Estados Unidos teriam o direito de subir para a segunda instância, que é a Câmara lá que vai estudar, enfim, vai dar a palavra final, né? Solução de controvérsia. E aí, essa segunda instância, ela está desarticulada. Os Estados Unidos não deixa os outros países indicarem os membros da segunda instância, ou seja, os Estados Unidos veta. Então, desde 2017, já no primeiro governo Trump, os Estados Unidos vêm desarticulando a OMC. Então, a OMC ela não tem como julgar na segunda instância. Então, não tem como o Brasil sair vencedor, porque não vai ter julgamento, né? Então, é só um gesto simbólico o Brasil entrando na OMC contra os Estados Unidos, de prática não vai ter nada. Bom, nós estamos com o Dr. José Veloso Dias Cardoso, presidente executivo e CEO da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, falando do tarifaço americano. Eu queria recomendar aos nossos ouvintes que, se quiser essas informações sobre essa entrevista e outras, que procure no meu Instagram, @EdmoBernardes, ou no meu YouTube/Edmo Bernardes. Dr. Veloso, combinada essas novas medidas dos Estados Unidos, elas vão alcançar 23,1% das exportações brasileiras, sendo que 52,7% permanecem sem tarifas adicionais, setoriais ou específicas contra o Brasil. É que nessas categorias é que está o suco de laranja, aeronave, etc, etc. Isso. Mas esses 23, a princípio, o senhor acha que não chega a esses 23? O governo brasileiro, porque o 23, os números estatísticos dos Estados Unidos estão mudando muito em função do próprio tarifaço, né? Alguns setores despencaram as exportações. Então, o governo brasileiro, o MDIC, o Ministério da Indústria, ele soltou um número, que é o número oficial agora, na última semana de julho, dizendo que atinge 18% das exportações dos Estados Unidos do tarifaço, né? Então, se a gente pegasse esses que estão sendo atingidos antes do tarifaço, pegava 23, como você está dizendo. Mas como teve queda de exportação em função da própria tarifa antes de 50%, então isso que era 23 virou 18. E países, né, para a maior parte dos países abrangidos, como por exemplo a União Europeia, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Suíça, essas tarifas base de importação já são existentes lá e não sofreram acréscimos. E aí vem a justificativa que o senhor deu no primeiro bloco, de que se sobretaxar esses países especificamente onde os Estados Unidos produz, ou empresas americanas produzem, ele vai estar taxando os próprios produtos americanos que estão entrando em mercado norte-americanos, né? Exatamente. Então, existe uma seletividade, né? Eles estão selecionando por questões políticas, por questões de inflação, aquilo que ele tarifa ou não, né? Quer dizer, não existe uma lógica. Pra vocês terem uma ideia, a tarifa do Brasil para os Estados Unidos, de fevereiro para hoje, ela já teve 7 alíquotas diferentes. Imagina a insegurança jurídica. Então, uma consequência disso, Edmo, é a queda dos investimentos nos Estados Unidos, investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. Porque o próprio americano, o importador lá, ele está fazendo um contrato hoje comigo e eu vou entregar daqui 1 ano, ou então eu vou fazer entregas mensais nos próximos 1 ano, 2 anos. Geralmente, contratos de importação e exportação são longos, né? Qual é o preço?
Qual o preço que eu vou vender? Então, e outra coisa, será que o americano, dependendo da tarifa, ele vai ter condições de vender esse produto nos Estados Unidos, que vai ficar mais caro? Então, existe uma flutuação muito grande de preço e existe, então, uma insegurança comercial grande dos empresários. Então, aquilo que o Trump queria, que era reinvestimento nos Estados Unidos, reindustrialização dos Estados Unidos, não está acontecendo, porque os empresários estão com medo de trabalhar com os Estados Unidos. Vamos pegar o caso do Brasil, tá? O setor de máquinas e equipamentos, a gente exportava 26% das nossas exportações eram Estados Unidos. Caiu para 22%. Eu falei no começo da entrevista que caiu 11%, né? Só que as nossas exportações de máquinas e equipamentos cresceram 14%. Porque nós fomos para outros mercados. Nós crescemos 74% em Singapura, nós crescemos 38% na Argentina e nós estamos buscando outros mercados. Agora, o empresário brasileiro, quando você fala de Estados Unidos, ele até gela, porque você não sabe o que vai acontecer daqui 10 dias, quanto mais daqui a um ano, né? Então, isso tem prejudicado muito os Estados Unidos e, como você falou, Edmo, existe aí vamos dizer, uma gangorra aí quando você fala da tarifa de outros blocos, né? Nos Estados Unidos não tem lógica nenhuma. Bom, desde o primeiro momento, no ano passado, o Brasil, o governo brasileiro, fala em reciprocidade, né? Isso foi falado pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foi falado por todo mundo, a possibilidade de reciprocidade. Até agora, nada foi colocado, instalado ou instaurado em cima de reciprocidade. O senhor vê possibilidade de ser avaliado ou instalado alguma coisa nesse sentido? Vou abrir um pouquinho o leque aqui. Existem duas opções, reciprocidade ou retaliação, tá? Retaliação seria o Brasil pegar, por exemplo, e quebrar patentes americanas, né? Fazer uma reação contra os Estados Unidos em função desse tarifaço, coisa que não tem nada a ver com o próprio tarifaço, né? Isso eu acredito que não vai acontecer, o Brasil não fará isso, e o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin já falou, já afirmou, e não acreditamos que vai ter retaliação. Na questão da lei de reciprocidade, aí existe uma lei, a reciprocidade é o seguinte, no comércio exterior: quando alguém faz alguma ação contra um país, é o país fazer a mesma ação em sentido contrário, né? Fazer a reciprocidade, como diz o nome. A lei de reciprocidade ela foi aprovada em 2025, depois do tarifaço, depois que o tarifaço estava em vigor. Quem trouxe essa lei foi a senadora Tereza Cristina. Ela foi a relatora no Senado, depois passou pela Câmara e hoje nós temos a lei aí, tá? Para você usar a lei, existem algumas etapas. O governo brasileiro ele não pode simplesmente fazer, olha, você colocou 25, eu vou colocar 25 também. Não, precisa ter consulta pública, consultar a sociedade, existem vários prazos que são abertos, precisa verificar o dano que os Estados Unidos está causando na economia brasileira, então existem etapas até concluir que vai aplicar ou não, isso leva alguns meses. Tá? O presidente Lula, ele comentou em uma entrevista que nós assistimos que ele estaria pedindo para abrir o processo da lei de reciprocidade. Se ele, enfim, ele está abrindo o processo, mas isso aí não quer dizer que ela começou, ela vai demorar. Nossa opinião, a minha opinião é que o Brasil não vai lançar mão, ou pelo menos não deveria lançar mão da lei de reciprocidade nem da retaliação. Por quê? Porque nós já tivemos uma tarifa por muito tempo, 9 meses, de 50%. Agora estamos com uma tarifa de 25%. É ruim, mas 50% é muito pior. O Canadá fez reciprocidade, o Canadá reagiu, e o Canadá enfiaram uma tarifa neles de 50%. Ora, o Canadá, que é um parceiro muito mais importante para os Estados Unidos, é um parceiro histórico, vizinho do país, está com 50%. Nós já tivemos 50%. Então, o governo americano, para subir de 25% para 50%, é um passo. Eu não estou querendo que o Brasil abra mão de sua soberania, que se ajoelhe aos Estados Unidos, não é isso. Mas nós temos que ser pragmáticos. As empresas dependem de exportação dos Estados Unidos. Uma coisa é você repassar preço numa tarifa de 25%, outra coisa é repassar 50%. Né? Então, pragmaticamente, é isso. E outra coisa, Edmo, eu não acredito, e eu acho que você também não, imagina só, se o Brasil meter uma retaliação, uma reciprocidade no Trump, no governo dele, você acha que ele vai voltar atrás por causa disso? Não, ele vai escalar
né? Então, temos que ficar tranquilo aqui, ficar, lógico, contrariados, muito chateados com essa situação, mas nós temos que ser pragmáticos. As empresas que exportam para os Estados Unidos, elas teriam uma situação muito pior numa tarifa de 50%. E como a gente já chegou à conclusão que é política, de forma pragmática, uma retaliação ou uma reciprocidade não vai resolver o problema. Nós chegamos ao final do Bastidor CBN desse sábado, contando com a valiosa colaboração do Dr. José Veloso Dias Cardoso, presidente e CEO da ABIMAQ, e que nos trouxe esclarecimentos sobre esse tarifaço, essa guerra comercial que o presidente Trump declarou pelo mundo. Dr. Veloso, muito obrigado pela sua gentileza e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço para a sua audiência, e nós da ABIMAQ nos consideramos ribeiro-pretano, porque nós estamos aí com a nossa AgriShow, ela acontece durante uma semana do ano, mas nós trabalhamos lá na fazenda o ano inteiro, então estamos sempre aí, temos nossa equipe em Ribeirão Preto, é uma grande alegria falar com a sua audiência. Pessoal, sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida.